Chegaram as finais de conferência. Já era, meus amigos. 4 times entram nesse fim de semana e apenas 2 passam para o Super Bowl 59 no dia 9 de fevereiro, lá em New Orleans. Vai ser incrível. E esses 2 jogos têm narrativas tão interessantes, histórias tão legais e um duelo que é muito esperado. Já vou deixar o meu jabazinho aqui pra vocês, que a Rede TV em TV aberta ao vivo e de graça transmite os dois jogos das finais de conferência, da NFC e da AFC, tá? Então, vamos que vamos, cara. Depois da vinheta, vamos falar sobre as 2 finais de conferência. Rock and roll, man. Ambas as partidas no domingo. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. É que eu já tô afoito pra falar sobre esses 2 jogos, tá? O primeiro é às 5 horas da tarde do domingo, dia 26 de janeiro, entre Commanders e Eagles. Cara, jogo fantástico, né? Os Commanders terminaram com 12 vitórias a temporada, os Eagles com 14, na mesma divisão. Os Commanders tiveram que jogar contra os Buccaneers fora de casa e ganharam no final da partida. Depois tiveram que enfrentar o melhor classificado da conferência e ganharam também e chegam gigantescos contra o Philadelphia Eagles. Foi uma vitória para cada lado durante a temporada regular. Obviamente, eles são rivais de divisão, então eles já se enfrentaram 2 vezes. E eu acho que tem muita coisa que equilibra esse jogo. Porque pra mim, eu acho que eu nem preciso falar que os Eagles são o melhor elenco no papel, né? Talvez a posição de quarterback ainda tenha uma discordância, apesar de que eu não coloco ainda essa mão no fogo, porque eu sei qual foi o melhor jogo de Jalen Hurts na história. Foi no Super Bowl 57, tá? Contra os Chiefs. Aquilo foi espetacular. Então eu ainda espero Jalen Hurts jogando bem. Mas sim, eu também tô preocupado com como ele voltou da concussão, o problema que ele tá tendo em jogo aéreo. Mas sinceramente, precisava usar muito o jogo aéreo num jogo contra os Rams em que Saquon Barkley passou das 200 jardas? Esse é o grande trunfo dos Eagles e todos os motivos pra mim dizem que esse time pode ganhar. A defesa contra a corrida dos Commanders não é tão boa assim, apesar de eu amar a linha defensiva. Eu adorar Frank Louvu e Bobby Wagner. Eu adorar Mike Sainristil na cobertura. Ainda assim, Saquon Barkley pode e muito provavelmente vai correr muito com a bola. E isso coloca uma pressão gigante no ataque adversário dos Commanders, que, é um quarterback calouro. Eu amo Jayden Daniels, vocês sabem disso, fiz uma biografia pra ele 2 dias atrás, comprei uma camisa, acho ele gelado, acho ele espetacular. E em termos de temporada regular, teve números melhores do que o quarterback que ele tá enfrentando, Jalen Hurts. Mas ele ainda é o calouro, e isso vai ser uma preocupação. Não é à toa que em 59 Super Bowls, 58 vai, nenhum quarterback calouro chegou lá. Ele pode ser o primeiro, seria espetacular, não tenho dúvida disso, mas ele tá enfrentando um timaço. Golim, você disse que então que os Commanders não têm chance de ganhar esse jogo? Tem. Gosto muito do jeito que o Dan Quinn montou o plano defensivo dos Commanders enfrentando os Lions e forçando 5 turnovers para um time que ataca e produz tanto. Os Commanders sabiam que iam ceder muitos pontos e mesmo assim forçaram 5 turnovers e ganharam o jogo. Mais do que isso, conseguiram fazer 45 pontos em retorno a isso. Então Cliff Kingsbury, coordenador ofensivo dos Commanders, vai ter que aparecer. Só que aí eu vejo do outro lado Kellen Moore e Vic Fangio, que rapidamente se tornaram coordenadores tão fortes desse time, cara. E eu sei que Kellen Moore era coordenador ofensivo quando o Dan Quinn era coordenador defensivo do Cowboys. Então esses caras se conhecem muito bem. Não apenas isso, mas eu repito, os 2 times já se enfrentaram em temporada regular. Quando a gente vê tudo isso, tem tudo pra ser um jogo que equilibra um pouco mais. Jogos divisionais equilibram um pouco mais. Quem se lembra que o Browns, um dos piores Browns que eu já vi, e isso é dizer muita coisa, enfrentou e ganhou de Steelers e Ravens na temporada, porque jogos divisionais pesam muito. Ainda assim, o jogo vai ser no Lincoln Financial Field. Se nevar, eu acho que isso tende a piorar a situação para o Washington Commanders, porque o Saquon Barkley vai correr muito mais com a bola. Se a gente fizer um duelo mano a mano aí, podemos até discutir em Jalen Hurts e Jayden Daniels, mas a gente pega recebedores, não tem como dizer que o dos Eagles não são melhores. Running backs, muito mais. Linha ofensiva, cobertura de passe. Quinion Mitchell é questionável, mas ainda assim é um grande jogador. Mike Sainristil teve 2 interceptações no jogo passado do lado dos Commanders, um calouro, tô curioso pra ver. O jogo corrido dos Commanders me preocupava um pouco, mas Brian Robinson teve 2 e Jeremy McNichols teve 1 no jogo contra os Lions, então nesse sentido pode dar bom. Mas ainda assim o Jayden Daniels é o maior corredor dessa equipe, enquanto os Eagles têm o melhor corredor em muito tempo, né? Então é espetacular, é um jogaço. Meu palpite ainda vai pro Eagles, tá? 31-21 nessa partida.
partida. Se nevar com o Barkley vai ainda melhor. E eu realmente acho que o Barkley pode até bater o recorde do Terrell Davis, tá? Em 97 e 98, em jardas totais, incluindo pós-temporada para um running back. Vamos ver. Jogaço. Se os Commanders ganharem, vai ser uma história incrível. Se eles perderem, já foi uma história incrível. E os Eagles são mais maduros. Então eu acho que estão mais prontos para o Super Bowl. Vamos para o jogo que todo mundo tá esperando. Dá uma dor, né? Todo jogo dos Bills é um jogo que todo mundo tá esperando. Só que eles ganham, aí eles ficam ferrados na batalha e pegam um Chiefs muito mais tranquilos, né? Isso é interessante. Buffalo Bills enfrenta o Kansas City Chiefs às 8h30 da noite, também com transmissão da Rede TV ao vivo e de graça para todo o Brasil, tá? O que falar de Bills e Chiefs, né? Nos últimos 10 anos, mesmo antes desses quarterbacks, 5 vitórias para cada lado. Qual que é o problema? Os Chiefs, na pós-temporada contra os Bills, nunca perderam. Patrick Mahomes nunca perdeu para Josh Allen. As vitórias que os Bills têm contra os Chiefs são em temporada regular, como aconteceu na temporada regular. Patrick Mahomes abraçou Josh Allen e falou, vamos fazer isso de novo daqui a pouco. Óbvio, isso sempre acontece. Eu acho que se Commanders e Eagles têm toda a parte tática, mas no fim das contas vai ser um jogo de coração, porque são dois rivais de divisão, eu acho que Bills e Chiefs também. Sabe por quê? Porque esses são dois Bills e Chiefs muito diferentes do que se encontraram, por exemplo, na rodada divisional 21-22, aquele jogo espetacular dos 13 segundos. Por que eu digo isso? Ainda tem Josh Allen, ainda tem Patrick Mahomes, mas é tão diferente, né? Josh Allen perdeu Stephon Diggs e Gabe Davis e melhorou. Josh Allen, que no começo da carreira de NFL era tão ruim perdendo a posse da bola, depois teve problemas para cuidar dela, mesmo sendo um bom quarterback, e hoje ele aprendeu a cuidar da bola. Ele tem as suas 6 interceptações na temporada, que é menos do que Patrick Mahomes, mas ele aprendeu a cuidar da bola. Pô, Golim, mas contra os Ravens ele não fez muita coisa. Não, mas quem duvida que ele é capaz de fazer muita coisa? Ele, mesmo assim, conectou bons passes e teve 2 touchdowns corridos quando mais precisou. Esse é o Josh Allen. E a gente sabe que ele cresce muito em playoffs e ele cresce muito contra o Mahomes. O problema é que ele tem que enfrentar o Império do Mal, né? Isso não é uma pancada contra o torcedor do Chiefs. Eu sou torcedor do Patriots. Eu sei muito bem o que é ser o time mais odiado da liga por ganhar sempre. Esse é o Kansas City Chiefs. Os Bills não perderam nenhum jogo em casa, mas agora jogam fora para um time que também não perdeu nenhum jogo em casa, que é o Kansas City Chiefs, no Arrowhead Stadium, né? Um dos lugares mais hostis para qualquer time jogar. E Patrick Mahomes e Travis Kelce foram uma coisa na temporada regular e são outra nos playoffs. Agora em um jogo contra os Texans, polêmicas de arbitragem e tudo mais. Tá, mas Mahomes fez as suas jogadas. Travis Kelce jogou muito bem e a defesa de Steve Spagnuolo, eu sempre digo isso, foi a defesa do Steve Spagnuolo que deu o último Super Bowl para os Chiefs. E eu acho que se acontecer esse ano vai ser também. Só que olha que bom, torcedor dos Chiefs. Você confia na sua defesa e no ataque você tem Patrick Mahomes e Travis Kelce. Eu sei que Xavier Worthy teve seus muitos baixos e alguns altos. Eu sei que Hollywood Brown, eu sei, não tem Rashee Rice, não é o cenário ideal, eu sei disso, mas ainda assim é um time mais do que capaz, correndo com Kareem Hunt, aí também tem o Pachecão voltando depois de tanto tempo de lesão. Cara, o Chiefs é mais do que capaz de ganhar esse jogo, mas eu acho esse jogo muito equilibrado. Então, são os dois lados, qual você quer? O primeiro deles os Chiefs nunca perderam para os Bills em pós-temporada. O outro lado tudo pode mudar uma hora. Então, qual é a sua aposta? Eu prometi nunca mais apostar contra o Kansas City Chiefs. Então eu vou deixar uma ressalva aqui. O meu palpite técnico oficial comentarista é vitória dos Chiefs. Mas eu quero deixar a ressalva de que eu acho que pode ser dessa vez, tá? Eu acho que pode ser dessa vez a melhor temporada do Josh Allen. No jogo contra os Ravens, ele foi o cara que não errou. E isso é o mais importante num jogo tão grande quanto essa final de conferência. Então, o meu palpite oficial é 25-24 para os Chiefs, mas eu vou deixar um 25-24 para os Bills também, porque eu acho que esse jogo é tão equilibrado, mas tão equilibrado, que pode ser agora, cara. Pode ser agora que o Josh Allen finalmente supera o Patrick Mahomes e tira esse estigma e até chega no Super Bowl. Deixa o like, se inscreve e, meus amigos, se preparem. São as finais de conferência. Apenas 3 jogos nos separam do final da temporada, então aproveitem muito. A gente se vê no próximo vídeo. Gostei, se inscreve, vira membro. Grande abraço. Fui.